Pai do Senhor para todos, gratidão pela vossa presença aqui conosco. Você que ainda não é inscrito, se puder se inscrever, por gentileza, se inscreva. Você que já é inscrito, gratidão. Se puder deixar aquele joinha, todos vocês, deixe aquele joinha e Deus vai estar te abençoando de uma forma grande. Em rápidas palavras, nós vamos estudar um pouco sobre a igreja em Éfeso. Éfeso é uma das 7 igrejas que o Senhor Jesus tratou diretamente com o anjo daquelas igrejas. Nós sabemos que Éfeso significa desejável. O nome Éfeso significa desejável. E o Senhor agora começa a tratar com a igreja em Éfeso. Ou seja, João estava na ilha de Patmos e o Senhor revela a João. E João escreve, com certeza tinha alguém para ir até levar aquela carta até a igreja. O pastor da igreja, a gente sabe que era Timóteo. E agora o Senhor começa a falar com aquela igreja. No primeiro versículo já vai falar dessa forma: ao anjo da igreja em Éfeso, ou seja, direcionando ao pastor da igreja em Éfeso. Ele começa a dizer que está no meio dos 7 candeeiros, que tem as 7 estrelas na mão. A gente sabe que os 7 candeeiros representam as 7 igrejas e os 7 estrelas representam os 7 pastores, que agora ele começa a tratar com cada um desses pastores. A gente sabe que Éfeso era um lugar altamente desejável, tinha os templos ali, tinha um templo da deusa Diana, Ártemis, no caso a deusa Diana da fertilidade, e isso se propagou. A prostituição, a idolatria era grande demais naquela cidade. Portanto, Deus começa a falar: e conheço as tuas obras. Deus começa a falar dizendo que conhece as obras da igreja que está em Éfeso. Tanto o seu labor, o seu trabalho, começa a falar que era uma igreja que se esforçava. Se nós formos ler aqui no versículo de número 2, é interessante quando ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são os os achaste mentirosos. Uma igreja que trabalhava, uma igreja que colocava à prova aqueles que se dizia ser crente, uma igreja que estava caminhando. Uma igreja que se levantou em meio à prostituição, em meio à idolatria, uma igreja que se levantou, e o Senhor começa a falar, elogiando aquela igreja, e com certeza ela se levantou. Alguns se diziam ser apóstolo, mas colocava a prova, a igreja colocava a prova, e cadê? Não era. Aí quando a gente vai para o versículo do número 3 e diz: e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. Ou seja, uma igreja que perseverava, sempre continuava e passava-se prova pelo nome de Jesus. Ou seja, era uma igreja perseverante, suportava as provas pelo nome de Jesus e não te deixasse esmorecer. Ela não tinha se deixado de esmorecer. Então, porém, o Senhor começa a tratar com ela um ponto vitalício, um ponto principal daquela igreja. Começa a falar: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja perseverante, era uma igreja que colocava à prova aqueles que estavam se dizendo ser alguma coisa, ministro de Deus, mas na realidade não era. Estava em perseverança, suportava provações por causa do nome de Jesus. Mas agora o Senhor começa a tratar dizendo: você esqueceu o teu primeiro amor. Ou seja, nós vamos ver hoje, é como se estivesse falando hoje. A igreja que perseverante, tudo, trabalha, suporta até prova, fala, não deixa o nome de Jesus. Aí Jesus começa a trabalhar: você deixou o teu primeiro amor. O primeiro amor, as primeiras obras da igreja primitiva, as primeiras obras que praticava, ela já tinha deixado de praticar. Ou seja, era uma igreja que estava se preocupando apenas mais com o rito. Ou seja, nós não vamos negar o nome de Jesus, nós não vamos negar o nome de Jesus, nós vamos suportar, se vier alguém aqui, nós vamos colocar à prova ele. Mas aquelas primeiras práticas que eles praticavam, eles tinham deixado de lado, já não estavam mais praticando aquilo que eles praticavam. E o Senhor estava tratando com ele daquela forma. Ou seja, às vezes vem na nossa lembrança como era o nosso primeiro amor, como era que nós se comportávamos como aceitamos Jesus, como era o nosso comportamento e como nos aceitamos a Jesus. Quando nós tínhamos o Senhor Jesus como nosso
primeiro amor. O Senhor começa a dizer, tenho porém contra ti que abandonaste, ou seja, eles tinham abandonado o primeiro amor, vocês têm abandonado Jesus. Eu sei, mas Jesus não estava lá naquela igreja, mas eles tinham abandonado as obras. O que verdadeiramente o Senhor queria eram as obras, que eles passassem a praticar, cuidar daqueles que precisam, daqueles necessitados, ter o verdadeiro amor. Aí começa a dizer, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. Lembra de onde você caiu. Você esqueceu o teu primeiro amor. Você já não ora mais como você orava. Você já não trata mais as pessoas como você tratava. Você já não evangeliza mais como você evangelizava. Você já não tem mais aquele desejo de fazer a obra de Deus como tinha quando você tinha o seu primeiro amor, que era Jesus. Apenas a igreja tinha se tornado religiosa. Era uma igreja religiosa, nós temos nossos dogmas aqui, mas o verdadeiro amor de Jesus tinha esquecido, a chama que tem que arder dentro de nós permanentemente, todos os dias, tinha esquecido. A igreja tinha esquecido de Éfeso, parece com as igrejas de hoje. Aí começa dizendo, volta-te, pratica as primeiras obras. O Senhor estava falando de obras, verdadeiramente obras. Pratica as primeiras obras, princípio que tem que ser praticado. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, se não vou vir até você, você vou mover o seu candeeiro se você não se arrependeu. Ou seja, precisava de um arrependimento. Ou seja, precisava voltar ao primeiro amor, voltar verdadeiramente a Jesus, se arrepender de Jesus. Verdadeiramente eu quero o Senhor, eu quero obedecer os teus mandamentos, praticar a tua verdade e andar em retidão com o Senhor. Tenho, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, quais eu também odeio. Os nicolaítas, a gente sabe que era uma raça que se dizia ser sacerdote, mas eles acreditavam que era muito dado à prostituição, o prazer na carne, não afetaria o espírito, e a gente sabe que afeta sim, com certeza. Nós somos corpo, alma e espírito, tem que estar guardado inteiramente, íntegro, irrepreensivelmente para Deus. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, mas eles acreditavam que isso não tinha nada a ver, podia praticar, mas eles naquela igreja não suportava isso aqui, ou seja, era contra isso aqui, era contra todas essas práticas dos nicolaítas. Éfeso era muito idólatra, era uma cidade muito idólatra, mas a gente sabe que aí mesmo assim a igreja se levantou e o Senhor corrigiu aquela igreja para eles voltar ao primeiro amor. Aí ele começa a dizer no verso de número 7, encerrando esta primeira carta à igreja de Éfeso, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Você tem ouvido? Então você ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele diz, ao vencedor, aquele que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Aí diz que se encontra no paraíso de Deus, a árvore da vida. Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas nós, se você permanecer, se você tiver ouvido, voltar à prática do primeiro amor e passar a obedecer, andar em retidão, as obras, está se tratando das obras. Quais as tuas obras? Qual é as tuas obras? Como é que você tem andado diante de Jesus Cristo de Nazaré? Tratou com o pastor, porque a igreja estava em desobediência, ou seja, não, mas estava praticando, estava andando em retidão. A igreja estava andando em retidão, mas tinha abandonado o primeiro amor. Fica aqui a carta à igreja de Éfeso, que Cristo Jesus te abençoe de uma forma grande. Gratidão pela vossa presença. Você que não é inscrito ainda, como eu repeti, como eu falei no início, você que ainda não é inscrito, se inscreve. Cristo Jesus vem estar te abençoando e a paz do Senhor Jesus.